que são as três, como são mais conhecidas, as três meninas do Amir. A Laura, a Tamara. Passa aí. Eu não vou... Elas lançaram recentemente um livro e vou contar um pouco da história que elas passaram com aquele maluco do pai delas, né? Tá bom? Então... Marina, para quem não conhece, a mãe, né? Então eu queria que vocês ficassem bem à vontade para que elas se apresentassem e contassem um pouquinho da historinha delas antes da abertura do nosso jantar. Tudo começou por causa desse barco que chama Paraty 2 e se ele não existisse, talvez a gente nunca teria chegado lá. E o Paraty 2 praticamente nasceu junto com a gente sempre foi crescendo conforme ele ia sendo construído e o saleiro onde ele foi feito era praticamente o nosso playground. Mas um dia ele ficou pronto e a gente acabou descobrindo que o barco é um lugar muito gostoso pra gente ficar junto. A gente fez várias descobertas lá. Também a gente aprendeu a navegar e a gente acabou vendo que uma criança é capaz de aprender muito mais coisas até do que um adulto. A gente passeava bastante e além da gente se divertir, a gente também, a partir desse dia que ele ficou pronto, a gente começou a fazer viagens em família e não só meu pai fazendo viagens sozinho. E a gente começou a viajar junto com ele. A gente aprendeu a ver a natureza com os nossos próprios olhos, não só a partir dos livros e das fotografias. E aqui meu pai voltando de viagem, a Marininha estava fazendo essa cara porque ela estava com nojo da barba dele. Ela não queria beijar ele. Em uma das nossas viagens, a gente teve que faltar um mês na escola e quando a gente descobriu, a gente começou a pular de alegria e felicidade que a gente ia faltar na escola. Mas, para nossa tristeza, a gente descobriu que a gente ia ter que fazer todas as lições de casa no barco e uma apresentação para mostrar para os alunos que a gente aprendeu na viagem. E minha professora de matemática achou que a gente fosse ficar um ano. Ela não deu muita lição. Quando a gente chegou na escola, os alunos não tinham feito nem metade das lições. A gente falou, Eva, a gente já fez tudo, a gente não vai precisar fazer nada. Ela mandou a gente fazer tudo de novo. E na América do Sul a gente foi para a Península Antártica. Uma coisa que a gente não sabia é que a América do Sul e a Península Antártica são ligadas. Também essa cordilheira dos Andes, que fica mais ou menos aqui, é como se fossem montanhas, só que elas são debaixo d'água, então a gente não vê. Muita gente acha que a gente foi para o Polo Sul, mas na verdade a gente não foi, porque o Polo Sul é o meio da Antártica e só você chega lá ou a pé ou de outro meio de transporte que não seja o barco. E a gente foi para a Península Antártica, que é uma ponta que fica para fora do continente. A gente passou pelo Cabo Horn, que é famoso porque lá aconteceram muitos naufrágios. E depois pelo Estreito de Drake. E lá o mar é muito agitado,
encontro do Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico. Então, todo lugar que a gente ia no barco, a gente tinha que levar um baldinho junto, caso precisasse vomitar. E essa passagem dura mais ou menos 3 dias. A gente encontrou várias naves marinhas no caminho, e esse osso tem Giant Petrel. Como todas as outras, ele tem um tubo novo, que é esse tubinho que fica em cima do bico dele, que serve para quando ele come algum peixe, alguma coisa do mar, engole água salgada, toda a água salgada sai por esse tubinho. A gente encontrou vários animais na Antártica. Tinha uns que quando a gente chegava perto fugiam, e tinha outros que eles iam atrás da gente e eram mais curiosos. Essa daqui é uma foca leopardo que a gente na viagem deu o nome de Leopardo. E era uma foca bastante curiosa, e todo dia, quando a gente estava em Plenos, na ilha da Antártica, um lugar na Antártica, ela todo dia ficava em volta do barco, a gente ficava batendo palma, fazendo barulho para ela, pra chamar a atenção dela. Ela ficava dando voltas no barco. O único perigo é que quando algumas focas leopardo veem um botinho de borracha, elas gostam de brincar e mordem. E uma experiência diferente que a gente teve lá foi poder velejar de Optimist. A gente foi as primeiras crianças a velejar de Optimist lá, e eu acho que isso foi realmente bom, porque você passa a velejar por conta própria e não dependendo de alguém pilotando barco para você. O engraçado de andar de Optimist lá é que você olha pro lado e você vê umas bolinhas do seu lado, porque você não sabe se vai sair um krill, um pinguim, uma foca ou uma baleia. Então é sempre uma surpresa. E um dia eu estava velejando de Optimist, e daí eu olhei uma foca leopardo lá longe e falei: "Eva, que legal, uma foca leopardo". E daí eu continuei velejando. Daí meu pai começou a me rebocar no botinho, e daí quando eu olho, a foca leopardo estava atrás de mim. E daí eu falei: "Pai, vai mais rápido". E ela começou a me seguir, eu não estava com mais de me seguir. E daí eu fiquei com medo, porque ela é a única carnívora. E aí meu pai não conseguiu ir mais rápido, e a Tamara que estava no botinho começou a gritar. Isso porque ela não estava comigo. E aí eu olhei pra foca, ela foi pondo a cabeça pra fora, indo do lado do Optimist. E eu nunca tinha visto uma cabeça maior do que aquela, era muito grande. Era bastante divertido, mas o Optimist, até uma hora que meu pai decidiu tentar também. E o Optimist é o menor veleiro feito para crianças e não para adultos de 1,90 m. Então ele tentou velejar também para mostrar que ele sabia e tudo. E aí, quando ele entrou, ele teve que ficar com os braços e as pernas para fora, porque ele não cabia direito. E a gente começou a olhar, ele foi indo longe, longe, longe. Quando a gente viu, ele começou a andar de ré e começou a entrar água no Optimist, e ele estava praticamente naufragando no meio da Antártica. Essa não foi bem engraçada, e a Marininha aproveitou para fazer igual meu professor de vela, que ficava gritando com a gente. E ela começou: "Pai, ó, saca essa vela, arriba!" Ela começou a gritar com ele. E uma coisa que ele ficou descobrindo, que ele só soube depois que ele chegou em terra firme. E também ele foi pedir ajuda, só que os 2 botinhos estavam encalhados e tinha gelo em volta, então não tinha como tirar. E quando ele estava lá, quase naufragando, passou um aviãozinho de controle que a gente nunca tinha visto, que eu acho que é muito raro passar, justo nesse dia, e deu uma volta, e daí depois esse aviãozinho foi embora e voltou de novo. Daí quando a gente viu, tinham 2 caras tirando foto do meu pai. E foi uma cena muito engraçada. E agora eu vou chamar a minha irmã Marina para continuar. Obrigada. Na Antártica não tem shopping, não tem padaria, não tem nada. Então tudo que a gente precisa, a gente tem que levar no barco. E tudo que a gente precisava fazer lá, cada um tinha uma tarefa diária.
Isso acontecia... Essa era a panela onde a gente tomava banho, porque como a gente tem que levar tudo que a gente precisa, a gente não tem muita água sobrando, então a gente tinha que economizar bastante na hora de tomar banho. Então cada um tinha um limite, que era essa panela. E a gente só tomava banho quando não fazia pipoca. Ou seja, a gente tomava banho uma vez por semana. E cada um tinha sua tarefa diária. Isso acontecia dentro e fora do barco. E mesmo como uma criança não tem a capacidade de um adulto de ajudar, a gente sempre que podia tentava. Num barco, todo mundo pode participar das tarefas diárias, e mesmo as que parecem mais simples também são importantes. Na Antártica, no verão, só fica claro e no inverno só fica escuro. Então é um pouco difícil para a gente se organizar na hora certa, e por causa da posição do sol, que não é muito bem definida, cada barco traz um horário de algum país diferente. Tem barco que traz da Austrália, do Chile, do Brasil. Todo mundo tem que manter a disciplina em qualquer lugar. Uma das coisas legais que aconteceram lá com a gente foi que a gente encontrou um barco de franceses. Meu pai tinha ouvido no rádio falar que tinha uma criança naquele barco. E a gente ficou super animada para ver quem é que estava naquele barco. E não importava se ela tinha 5 anos ou 14 anos. E a gente chegou no barco e saiu uma menina de uns 15 anos. E a gente ficou muito feliz porque dava pra gente fazer um monte de coisa com ela. Brincar, essas coisas. E aí saiu um menino e depois saiu mais 2 meninas. E eu achei que não ia parar de sair pessoas daquele barco. Por isso que é muito importante a gente aprender uma língua estrangeira. Porque a gente é brasileiro e eles são franceses. Então a nossa língua era completamente diferente e a nossa comunicação era em inglês. Então é muito importante você aprender uma língua estrangeira além do português, porque a comunicação universal não acontece na nossa língua. A não ser que você seja americano. A gente fez várias coisas legais com esses franceses e uma dessas coisas foi essa Branca de Neve, só que na hora de tirar foto com 7 anões, 2 deles tinham sumido. E como toda diversão tem um ponto fraco, sempre que a gente esquiava a gente caía. Na maioria das vezes era Tamara. E é muito perigoso arriscar coisas novas. O meu pai há muito tempo queria passar uma passagem que chama Passagem de Gulen. E ele nunca conseguia porque sempre estava muito preso de gelo. E na hora que, na última viagem que a gente fez pra lá, a gente viu que não tinha muito gelo e meu pai decidiu arriscar. Só que na hora que a gente chegou, a gente estava muito perto de chegar lá e tinha esses 2 icebergs gigantes aqui. E se a gente não passasse entre eles, a nossa viagem iria prolongar mais ou menos uns 3 dias, porque a gente iria ter que dar a volta na ilha inteira. A passagem de Gulet fica aqui no meio, e quando você olha, sempre parece que está fechado de gelo, porque o gelo eles ficam um na frente do outro. Então você tem que olhar de cima, num lugar alto. Na Antártica a gente encontrou algumas espécies de pinguins. Esse aqui é o pinguim papua, que é o mais encontrado. Esse é o pinguim chinstrap, é o pinguim policial. Porque parece que ele tem um capacetinho.
Esse é o pinguim Adeli, porque é o que a gente desenha, que tem a cabeça preta e o corpo branco. E esse é o pinguim Macaroni, que parece que ele tem uns macarrõezinhos aqui na cabeça. E diferente do pinguim Hopper, ele vive no gelo e não em pedras. E esse pinguim... Esse pinguim não está no livro, porque quando a gente fez o livro, a gente ainda não tinha visto ele. Numa viagem, a gente pode descobrir muitas coisas novas que na escola ou em nenhum outro lugar a gente iria aprender. Existem dois tipos de gelo: gelo de água doce e gelo de água salgada. O gelo de água doce é aquele que cai da neve ou da chuva, que normalmente é esses que ficam nas montanhas. E o gelo de água salgada, que é aquele do mar que congela no inverno. E o gelo de água salgada, normalmente eles são baixinhos, e são esses daqui. E no começo do verão eles ficam parecendo essas plaquinhas, porque o mar, como no inverno ele fica congelado, no verão ele vai derretendo e vão ficando essas plaquinhas. Todos os icebergs, ele vem de uma geleira muito grande, que é como se fosse um iceberg mãe. E conforme o tempo vai passando, esses pedaços vão caindo e eles são chamados de icebergs. E aqui, como a gente olha as nuvens e dá formas para elas, na Antártida a gente olha os gelos e dá forma para eles. Agora eu vou passar algumas formas de gelo. O que vocês acham que parece essa daqui? A gente não devia estar fazendo isso porque é um pouco perigoso. E o iceberg, ele pode rachar com o nosso peso e a gente pode cair na água, o que não é uma coisa muito boa. E por isso a gente procurava ficar nos icebergs que tinham focas, porque elas são muito inteligentes e procuram os icebergs mais planos e seguros. Como vocês podem ver, na Antártica, esse dia estava um dia muito calor, a gente está usando roupa normal. E eu queria saber o que vocês acham que é isso. Era para todo mundo pensar que era uma montanha de gelo. Mas não é uma nuvem de mau tempo chegando. Não parece uma nuvem porque não é uma nuvem muito normal. Mas na Antártica o tempo pode mudar muito rápido. E além dessas nuvens, tem essas nuvens em forma de furacão. E por incrível que pareça, essas duas fotos foram tiradas na mesma manhã. E uma segunda coisa legal que a gente fez na Antártica foi que o meu pai, da última vez que ele tinha ido para a Antártica sem a gente, ele tinha escondido um tesouro. E quando ele disse pra gente, a gente ficou muito ansiosa para ver. E todo mundo imaginava que a gente ia ficar rico por causa daquele tesouro que a gente ia achar. E no dia seguinte a gente foi escavar esse tesouro. E todo o GPS tem mais ou menos um erro de 10 metros quadrados, o que o do meu pai também tinha. Então a gente ficou, nos 3 primeiros minutos, todo o barco estava ajudando a cavar o tesouro. E meu pai passou os 3 outros dias cavando, até que finalmente ele achou o tesouro. Aí tinha uma placa de gelo gigante em cima. Aí a gente foi quebrando com os martelinhos e a gente conseguiu abrir o tesouro. O tesouro. E quando a gente abriu, tinham essas fotos velhas, essas garrafinhas aqui, essas cordas e tinha até uma bíblia.
o tesouro ia rezar sozinho, né? E aí a gente decidiu que a gente ia fazer o nosso próprio tesouro. E a gente pôs coisas que a gente gostava dentro. A gente colocou elástico de cabelo. A gente pôs ursinho de pelúcia. A gente colocou um monte de coisinhas. E quando a gente foi escavar esse tesouro, ele tinha sumido. E ele pode ter sumido ou por causa que o gelo pode ter levado ele, a água, ou por causa que alguém pode ter achado e levado ele embora. Então, Tamara, a gente decidiu que a gente ia fazer um terceiro tesouro. E a gente pôs essas garrafinhas vazias dentro, com coisas que a gente gostava dentro também. E dessa vez a gente escreveu numa plaquinha em inglês: parabéns, você achou o tesouro. E a gente aprendeu que o importante de um tesouro não é o preço das coisas que tem dentro, mas sim o valor que elas têm pra gente. Agora eu vou chamar a Tamara. Da Península Antártica, a gente foi para a Geórgia do Sul. E mesmo sendo lugares muito próximos um do outro, as paisagens começaram a mudar bastante. Essa é Grytviken, uma estação baleeira abandonada que a gente visitou. E lá a gente já começa a perceber que tem muito mais verde e todas essas casas desses navios que estão aí esse ano estão num processo de tiragem, porque o governo britânico está com medo que se alguém entre ali e se machuque, depois vai culpar a Inglaterra. E pra gente isso é muito triste, porque são lembranças históricas dos navegadores que tiveram aí. E esses são elefantes marinhos, que são animais que a gente vê muito lá. E eles são animais bem grandes e os machos adultos chegam a medir até 6 metros de comprimento. E eles não têm um cheiro muito agradável. E a Marininha, ela quis dar uma volta em vez de ficar vendo os elefantes. E pra gente ver algumas paisagens engana bastante. Como a gente estava com roupa impermeável, ela resolveu entrar numa pocinha de água. E a hora que ela entrou na pocinha, a pocinha até o pescoço. E junto com a água tinha misturado necessidades de elefante. E essas são algumas espécies de focas que a gente viu lá. Essa aqui é a foca de Weddell, que tem as manchas na barriga. Essa é a foca de pelo, que é a única que aparece em as orelhas. Essa aqui é a foca caranguejeira, que tem esse nome porque achavam que ela comia caranguejos, por causa da característica dos dentes, mas descobriram que ela não comia. E essa é a foca leopardo, que é a única que come pinguim, porque ela tem uma característica, ela tem uma articulação no pescoço, que permite que quando ela morde o pinguim com os dentes afiados, ela gira a cabeça de um lado para o outro, arranca o couro do pinguim e vira do avesso e come só o que tem dentro. E essa é a Fortuna Bay, uma das colônias de pinguim-rei que a gente visitou. E numa colônia de pinguins tão grandes, tão parecidos, pode parecer difícil encontrar seu filhote. Mas eles têm duas maneiras que eles conseguem encontrar. Vocês sabem quais são? Uma é pela voz, pelo som, porque cada um produz um som diferente. E outra é pela cor da penugem do bico. Mais um. Estamos com alguns probleminhas técnicos. E continuando, e outra pela cor da penugem do bico. Esse pinguim tem um bico um pouco azul na ponta, e já esses têm um bico bem mais alaranjado. A gente pode levar muito tempo para reconhecer um pinguim, mas como é próprio filhote eles reconhecem. E esse é o Oceano Austral, foi por onde a gente passou para chegar lá, e lá a gente encontrou esse navio, que é um navio pesqueiro japonês.
estava lá para pescar crio para fazer ração de gato, cachorro, passarinho e outros animais domésticos. Só que, na nossa opinião, isso devia ser proibido, porque os animais domésticos têm outra fonte de alimento, além do crio, e os animais antárticos só têm o crio para se alimentar. Esse é o crio, que parece um camarãozinho e chega até 3 centímetros de comprimento. E elas conseguiram pegar um na mão, porque ele estava em cima de umas pedras, quase morrendo. E elas resolveram pôr numa bacia com água salgada. E elas cuidaram do crio durante um dia e ele voltou a nadar. Só que quando elas foram jogar de novo no mar, ele boiou. Ou seja, adeus crio. E essas são algumas espécies de baleias que a gente viu lá. Essa aqui é a baleia franca, que no inverno vai até Santa Catarina. E essa é a baleia humpback, ou baleia jubarte, que no inverno ela vai até a Bahia. E ela é a única que mostra a cauda, porque as outras só mostram a cauda quando vão mergulhar bem fundo, para pegar mais impulso. E essa é a baleia azul, que é o maior animal que já existiu na Terra. Eu queria chamar 2 voluntários. Espontaneamente chamados. Vocês devem são 3. Você é a terceira voluntária. Vai lá, por favor. Eu gostaria que vocês tentassem medir em linha reta, dali até o lado do poste. Você gosta? Você vai lá fora. Você vai tentando. Muitas onde nós para você. Pode ir mais para trás. Pode ir. Vamos ver até onde que dá para ir. Ó, vocês estão vendo aqui ainda? Para aqui, ó, vem cá. Ó, você tem que enxergar, senão não vai. Aqui. Vai, vou chegar. Fica. Até onde está indo? Pode ver, amiga. Estica. Não, estica, senão não vai. Estica. Então, dali onde o Giovana está, até onde está a Natália, que saiu, no último poste tem 19 metros. Obrigada, Sofia. Obrigada, Giovana. Obrigada, Natália. E a maior baleia azul que já encontraram media 33,6 metros de comprimento. Então, é quase o dobro. E essas são as orcas. E essas são a baleia azul é o maior animal que existiu na Terra, maior que os dinossauros. E essas são as orcas, que apesar de serem chamadas de baleias assassinas, elas não são baleias, elas são odontocetos, porque elas têm dentes não barbatanas, e são da família dos golfinhos. E elas têm uma característica de andar em grupo, que é muito importante porque elas conseguem comer até as baleias azuis, porque elas têm uma estratégia que é mais ou menos assim. Elas começam a andar em círculos em volta da baleia, e a baleia não tem pra onde sair, e ela começa a ficar tonta e tonta e tonta de ver as orcas girando em volta dela, e aí ela começa a cansar, e chega uma hora que ela não aguenta mais e morre, e aí elas atacam. E normalmente elas comem só a língua, porque é a parte mais gordurosa, e deixam o resto para os outros animais. Em 1994, 23 países começaram a perceber que as baleias estavam sumindo no mundo, porque antigamente não era proibido praticamente nada. E resolveram apoiar um acordo, que a partir daquele ano mais nenhum país ia poder caçar nenhuma baleia. Só que ainda hoje, se você vai para o Japão, entra num restaurante fino e olha no cardápio, esse provavelmente vai estar sendo um dos pratos que vai estar sendo servido. Isso aqui é sashimi de baleia.
E não é só o Japão, a Noruega, a Islândia, a Dinamarca continuam a caçar baleias ainda hoje, só que por motivos diferentes. Nas Ilhas Faroe, tem uma tradição de que quando as baleias piloto vão até a praia, tentam fazer amizade com os humanos, eles vão lá para mostrarem que são fortes e corajosos, eles entram na água e começam a matar as baleias. E milhares de baleias são mortas por causa disso todos os anos. E o mar que era para estar azul fica vermelho de sangue. E tem outro motivo, que é porque muitas baleias fazem as mesmas rotas dos navios e às vezes elas acabam se cortando nas hélices ou passam perto demais. E normalmente elas acabam não terminando a viagem. Elas ficam todas cortadas. Só que com o tempo foi se percebendo que muitas pessoas, como por exemplo a minha mãe, viajavam bem longe e pagavam bem caro só para ver uma baleia de perto. E foi se desenvolvendo um novo tipo de turismo, chamado turismo de observação de baleias, ou whale watching, e esse turismo provou que o animal vale muito mais vivo do que morto sendo vendido em restaurante. E acontece a mesma coisa com as aves. Esse Gold Harbor, uma outra colônia de pinguins reis que a gente visitou, só que a diferença dessa colônia para as outras é que lá tem renas que foram introduzidas pelos noruegueses na época da caça das baleias. Porque enquanto eles estivessem lá, eles queriam não só ficar comendo carne de baleia, de foca e de pinguim e poder variar mais o cardápio. Então tentaram introduzir renas e porcos. E no final deu certo com as renas, porque quando acabou a caça às baleias, eles abandonaram tudo, e inclusive os animais. E os porcos, grande parte, eles acabaram comendo, e o que sobrou não aguentou o frio. Só que junto com as renas, acabaram levando sem querer ratos nos navios. E hoje está tendo um grande problema ambiental, porque tem uma superpopulação de renas e de ratos, e os ratos estão comendo os ovos dos filhotes dos albatrozes que ficam lá. E tem muitos projetos de tentar tirar os ratos de lá, só que lá tem uma paisagem bem diferente daqui, porque tem um tipo de grama chamado tussock, que às vezes a gente está andando no meio e cobre e vai para cima da nossa cabeça, e os ratos conseguem se esconder muito bem embaixo disso. Então é muito difícil conseguir recuperar todos. E durante a viagem, a gente tinha que fazer todas as nossas lições, que era muito trabalhoso. E o nosso livro de matemática é dividido em vários capítulos. Cada capítulo tem uma cor diferente. E tem um capítulo especial, que é da cor azul, e é o das respostas, que é esse aqui. Então eu gostaria de chamar a Laura para se explicar porque olhar neste capítulo, e gostaria que ela continuasse também. Muito obrigada. Eu só estava verificando as lições para ver se eu tinha acertado tudo. Enfim, da Geórgia do Sul a gente foi para as Ilhas Falkland. E lá a gente encontrou várias espécies de aves e albatrozes. E esse albatroz sobrancelha negra, que vocês podem perceber porque foi dado o nome. E esse é um outro albatroz, que é o albatroz errante. Eu gostaria de chamar mais 2 voluntários.